episódio do Uma Puxa a Outra. E hoje temos aqui uma maquiadora. Para minha alegria, né, gente? Para minha alegria, finalmente trouxemos uma maquiadora nesse programa. Seja bem-vinda, Luísa Castro. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Gente, a Luísa vai falar um pouquinho sobre maquiagem, obviamente, mas a gente tem aquele temazinho quebra-gelo, bem polêmico, para todo mundo soltar o verbo e vocês também darem as opiniões de vocês nas redes sociais. Então vamos lá. Uma pessoa criada no amor e outra criada na sobrevivência são capazes de enxergar o mundo da mesma forma? Kelly, fala pra gente. Ela deu uma risada aqui. Não, eu acho que não e sim, ao mesmo tempo, depende. Porque eu acho que a gente tem que pensar muito nos extremos. Tanto aquele que é muito amado, quanto aquele que é menos amado, mais sofrido, tem uma vida mais difícil, eles vão levar isso para a personalidade, para a criação do caráter. A relação com as pessoas é diferente. Então eu acho que... E aí eu estava pensando muito nesse tema, aí eu lembrei de algumas frases, né, de alguns filósofos, você sabe, A gente né? gosta. E Schopenhauer falava que a vida, que o amor é a vontade de viver a vida intensamente. Então eu acho que se você passa por extremos, você acaba levando isso para sua vida e você não vive. Então você acaba ficando meio amargo. Mas eu acho que tanto aquele que teve excesso de amor, como aquele que teve ausência total de amor, eu acho que isso pesa muito na personalidade da pessoa. Então, eu acho que é uma questão que deve ser tomada com muito cuidado, né? Principalmente para as pessoas que estão criando pessoas hoje em dia. Porque a gente só consegue passar para os nossos filhos aquilo que a gente teve. E a gente também não pode colocar o peso nos nossos antepassados, ou até nas nossas relações, né, interpessoais, né? Então, eu acho que é uma situação muito complicada e influencia muito, e a gente acaba, né, passando para o próximo aquilo que a gente teve. Então, eu acho que é complicado. Eu acredito muito que, assim, as pessoas que foram criadas com amor, com afeto, elas tendem a ser pessoas que são mais seguras, que têm Sim. uma tendência ali de convivência mais harmoniosa, e as outras, as que não, elas vão na autodefesa, no sempre alerta. O que eu acho, assim, que é o mais mágico hoje, com tanto autoconhecimento que a gente fala tanto, eu acho que essas pessoas, inclusive, elas podem sinergiar e se autoajudar, né? Se ajudar mutuamente, porque tudo em excesso é ruim, mas acho que esse descompensamento de ter ou não ter, ele tem que ser tratado em conjunto. Mas se a gente partir desse princípio, eu acho que aquele que teve mais ausência acaba sendo mais safo na vida, né? Acaba sendo, né? Muito. E aquele que teve um excesso acaba não indo, não progredindo. Sendo até mais dependente. Exatamente. Filosofando aqui, né, seguindo aí a linha da Kelly, baseado aí no estoicismo, né, que as pessoas... que as pessoas... Não, e na verdade, assim, é algo que eu tenho lido bastante. Então, né, que você tem que aceitar aquilo que não está sob o seu controle, o que você tem sob controle, ok, né? Você tem que ir atrás, mas aquilo que não está, você aceita. Então, uma pessoa, né, uma criança ali, que ela é criada na dor, né, com sofrimento, ela vai se tornar um adulto mais resiliente, um adulto que aguenta mais porrada. E, naturalmente, quem foi criado no amor vai ser uma pessoa mais confiante, mais otimista. Então, eu acho que... Mas há exceções. Não, sim, aquele que é criado na raiva pode depois se tornar uma pessoa muito mais amorosa, porque ele sentiu a falta daquilo, então ele quer passar para o próximo aquilo que ele não teve, né? Também. Mas você concorda que ele se tornou uma pessoa resiliente antes de se tornar uma pessoa amorosa? Sim. Ele teve que passar pelo processo. Ele teve que passar pelo processo, porque antes da resiliência é a resistência, né? Você vai resistindo, vai aguentando, mas aquilo te fere. A resiliência não, aquilo já não te fere mais. Então a pessoa já chegou nesse outro, né, linear, que ela, assim, ela consegue entender aquilo, não sofrer mais com aquilo e ser o oposto. E aí a gente vai para Nietzsche. Aquilo que não me mata me torna mais forte. Mas a gente está falando sobre excessos, né, e faltas, que são questões patológicas, sempre. Mas o que a Marla trouxe é o equilíbrio. Então, sim, se você for criado com amor e carinho na medida certa, você vai se tornar um ser humano melhor. Isso é um fato. É lógico que nos excessos, que todo excesso é uma patologia, não é uma lei, acontece sempre, mesmo que a gente não acredite. Então, no excesso do amor, sim, você vai se tornar uma pessoa
dependente, como vocês disseram, e na falta, uma pessoa entristecida e magoada e amarga. E aí ela vai viver o quê? Sempre nessa realidade. Então ela vai atrair para a realidade dela sempre situações onde vão fazer com que ela passe por aquilo de novo num ciclo eterno. Vicioso. Então ela vai ter que aprender o quê? Trazer o famoso equilíbrio para a vida dela, onde ela vai aprender a amar na quantidade correta, aprender a resiliência na quantidade correta, a raiva na quantidade correta, para que ela possa sair desses ciclos ancestrais, inclusive. Então, é uma questão de, acredito até que, prova da vida. Eu nasci com isso. Qual que é a sua, então, função aqui? Se eu não nasci com amor, então é eu desenvolver o amor. Eu nasci com muito amor, então é eu aprender a dosar esse amor para não viver no excesso dele. E uma pergunta, o que é o amor? Porque para cada um é uma coisa diferente. Então, se a gente for parar pra Já foi pensar... perguntado pra Kelly, inclusive, no programa, e ela falou que era concorda ficção. comigo? Porque, por exemplo, uma forma de demonstrar amor dos pais, né? Eu acredito que os pais colocam a gente nas melhores escolas e tudo mais, e nos dão lições e etc. Só que muitas vezes a gente não entende que isso é um jeito de amar também. E aí tu traz pra ti uma questão do tipo, meu Deus, minha mãe me odeia, você quer? Por que isso? Mas é o jeito dela de te amar. Isso também é amor. Isso é difícil da gente compreender, difícil. né? Você Terapia, vai compreender né? como uma terapia, exatamente. Terapia. Maturidade e terapia, né? Que você vai conseguindo entender aí as pessoas e se entender também. Perfeito. Porque a gente também tem maneiras de amar diferentes. Óbvio. E a Ju fala muito do guarda-chuva, né? Leva o guarda-chuva, leva o casaco, é o eu te amo. É o cuidado. É o cuidado. Aquele livro também, que agora eu não vou lembrar o nome. 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor, perfeito. É o livro Cada da um Ju tem de o seu cabeceira. jeito, né? Ele é maravilhoso. Quando eu fiz essa pauta, pra mim ela fez muito sentido, porque eu vivo isso em casa. Então, eu vim de uma base familiar de muito amor. E eu já tenho meu marido que já veio de uma base familiar um pouco mais complicada. Então, somos pessoas muito diferentes, com visões de mundo muito diferentes, justamente com isso. E eu vejo ele uma pessoa muito mais pragmática e dura, Sim. e eu muito mais positiva, Sonhadora. acreditando que as coisas vão dar certo por osmose. E às vezes até a gente se cruza, né, entra em embates, justamente porque ele não consegue enxergar esse mundo cor-de-rosa, de que as coisas vão dar certo, né, em determinado momento, que eu enxergo. É muito doido isso. Mas você é o complemento dele. Sim, é isso que eu ia falar. Você é o equilíbrio da balança. Obrigada. Não, por isso que eu falei que as pessoas, normalmente, elas inclusive se encontram. Porque uma vai precisar aprender com a outra. Exatamente. Né? Porque eu até falo, eu vivo o mundo cor-de-rosa. Porque eu crio o meu mundo. Então, eu também tive a base de muito, muito, muito amor. E assim, poderia, inclusive, hoje em dia as crianças são nerds, né? Quando não tem acesso. Eu falo porque eu tenho um sobrinho de 16 anos que não é dessa geração. Ele gosta de leitura, ele gosta... Então, assim, a gente fica até com receio. Será que a gente criou, né, uma pessoa que tá fora da realidade? Mas, assim, quando a gente se encontra, quando a gente encontra essas pessoas que são opostas, e eu não no nível da tua casa, mas na minha casa também eu vivo isso. Eu jamais vou responder alguém seja na rede social, ok. Tipo assim, a primeira vez que eu vi um ok, eu falei, eu jamais, o mínimo ok, mil beijos, estrelinhas. Então, assim, o ok em si, pra mim, era uma coisa assim. Ela se mas estende até normal. demais, às vezes, né, Ginhas? Vocês sabem, né? Bom dia! A Juliana, ela beira a positividade tóxica. Nossa, é muito... Mas a escrita, ela acaba em interpretações, né? Sim. E aí, dependendo do jeito que tu lê aquilo ali, misericórdia. É. As respostas acabam sendo diretas, mas a pessoa só falou, e aí fica aquele embate, assim, mas... Depende também do teu estado de espírito para esperando aquela resposta Isso, também. exatamente. É exatamente Você já vai isso. armado para ver a resposta, né? A famosa expectativa e frustração, né? É muito mais sobre o que você tá sentindo naquele momento, sobre a resposta que a pessoa deu. Porque às vezes ela deu um ok, porque ela tá ocupada, porque ela tá dirigindo, né? E não Gente, tem fica nada. a dica, ok pra Juliana nunca. Não Já rola. acostumei, porque é a família inteira. Ô, Mari, eu acredito muito que, assim, família inteira. é a família dele inteira. Quando a gente vê no outro, tá dentro da gente. É, com certeza. Né? Então, acho que isso eu aprendi muito também. Essas relações que não são as padrões, meu padrão, porque cada um tem um padrão, elas acabam, eu sempre olho na vertente, o que eu tenho que aprender, porque se eu tô vendo, tá indo dentro de mim. Eu preciso de alguma maneira tentar corrigir
ou tentar ajustar. Então, quando eu vejo essas situações que para mim me chocam a princípio, eu falo, é aí que eu tenho que aprender alguma coisa. Claro que não de forma simultânea e lindo como cor de rosa, mas assim, no processo eu acho que inclusive o meu aprendizado surge muito nessas questões, nas pessoas que não são do meu mundo cor de rosa. E é muito uma questão assim, você olha, desculpa gente, e vê, poxa, eu não gostaria de ser assim, então eu sou assim, independente do que os outros vão interpretar, se minha positividade é tóxica, se vão gostar ou não vão, eu gostaria de ser assim, eu sou assim, porque pra mim eu acho bom, eu acho que isso é bom pros outros. Sim. Então é difícil a gente chegar nesse meio termo, mas quando chega, né, eu acho que o resultado é muito positivo. E maturidade, né? Acho que a maturidade traz isso pra gente. Com certeza. Com o tempo, Autoconhecimento. meninas, fiquem tranquilas que isso chega, né? Quando todo mundo 40, isso chega pra todo mundo. Ai, meu Deus, voltamos aos 40. Não teve o Angélica 50 e tantos, agora vai ter o Juliana 40 e tantos. 40 a mais. Mas assim, só pra finalizar o tema que me veio agora na cabeça, como a gente começou a falar sobre respostas e WhatsApp, uma coisa que me irrita profundamente é gente que responde com 3 pontinhos no final. Gente, vamos aprender a usar os 3 pontinhos? Eu tô tentando pensar se eu já respondi. Eu escrevo geralmente com Ai, gente, com eu coloco meio 3 três pontinhos. É porque o 3 pontinhos, ele não finaliza a frase, né? Ele é Exatamente. reticências, então parece que você Tem que pensar. não terminou Continuar. aquilo aí. Até pra dar um ok, você coloca ok, 3 pontinhos, tipo, tá ok. Ok, tô pensando. Tô pensando, eu concordo. Eu sempre tô pensando, na real a gente sempre tá pensando, sempre tá comunhando. Obrigada, gente, porque eu nunca interpretei dessa forma, sempre fico totalmente aborrecida, me sinto desrespeitada com 3 Eu não gosto diferente. Os 3 pontinhos não me incomodam tanto, mas se eu mandei uma mensagem de texto, a pessoa me respondeu em áudio, amor, não faça isso. A pessoa te responde num áudio de 3 minutos. Pra quê? Não, e assim, Eu pergunto, posso mandar um áudio? Isso, eu acho justo. Eu acho Mas agora justo. tem a mas aí você vai transcrição. Tem a transcrição, O né? meu ainda não. Agora, né, gente? É, no agora business tem. agora isso. tem, mas não Agora tinha, tem, né? mas não tinha. No E a business pessoa te tem? manda Não, um não áudio de tem, 3 não. minutos. Ou então até o acelerar do WhatsApp, que isso é outra questão pra terapia também. Porque a gente acelera tudo. Não, a gente acelera tudo. O meu só é um horrível. e-mail padrão, assim. O e-mail padrão. Um e-mail é padrão. 2 fica um pouco acelerado demais, mas um e-mail é padrão pra... mas tem Pra gente que cabe conseguir. 2. Tem gente. Bom O que eu- dia, bom dia. O que eu acho só muito errado, às vezes, quando a gente é muito agitado, o e-mail parece que a gente tá meio bravo, né? Não parece? No tom Parece, que fica parece. de um e-mail, né? E eu vou até justificar o caso do áudio. Às vezes você tá com pressa ou não pode responder, então o áudio te deixa muito mais cordial, fofinho, amável. Coloca, né, exatamente o que eu tô sentindo, porque talvez uma resposta seria meio seca. Então eu geralmente uso o áudio, quando eu estou dirigindo, né, eu falo, gente, estou dirigindo, mas também pra não dar uma resposta curta, atravessada, que eu sei que a pessoa não vai interpretar isso daquilo de uma maneira... Mas seja amável. breve, não precisa um podcast. Tá tudo bem. Tem gente que eu coloco no play e vou fazer tudo um monte de coisa e ela tá falando. É excelente isso também. Você coloca o fone, vai lavar uma louça, Otimiza. vai É o treinar. podcast, acho que dependendo do caso. Aí né? liga, né, gente? Liga. Não, Aí liga. Lembra dos não, maias? liga. A gente O papo ligava. tá bom, o Liga papo tá sua bom, mas eu tenho que urgência. encerrar o primeiro bloco. Fica aqui com a gente que uma puxa a outra, volta já. Voltamos e agora o papo é sobre make. Beleza, criatividade e autoexpressão. Toda mulher deveria saber se automaquiar? Complicado, te deixei numa saia justa agora aqui, né? Olha, pra mim a resposta é muito clara, que é sim. Toda mulher deveria se maquiar desde muito nova. Eu acho que a gente, às vezes, tem um exemplo em casa e às vezes não, né? Pode ser uma amiga, uma professora, uma tia, alguém foi tua referência. Mas eu acho que o saber se maquiar, além de ter o autoconhecimento, ele é libertador, assim, você saber se maquiar em todas as situações. Seja para ir na padaria, porque eu sempre falo isso, tu pode encontrar teu ex na padaria, e você não quer tá feia. Então, Não é nem o existem... prospect, né, Luiz? É o Exato. ex, que encontrar o ex é Entendeu? pior. É pior, então você tem que estar sempre por cima, entende? Perfeito. Então eu acho que a gente tem que ter a maquiagem básica.
a gente tem que saber ir num casamento. Muitas vezes você vai estar, sei lá, na Bélgica num casamento. E quem vai me maquiar lá? O costume de lá é totalmente diferente do DK. Então são situações que você precisa ter desenvoltura assim para saber transmitir o que você quer para a sociedade. E a maquiagem ela é uma vestimenta. Então para mim todo mundo deveria saber se maquiar. Eu vou fazer uma parte aqui. Café da manhã, eu indo na padaria e encontro pessoas no elevador. Não. Assim, plena. E Plena, eu sempre. fico com vergonha, já começo a arrumar o cabelo. A lateralzinha, né? Tudo Que é bem? assim. Não, porque, por exemplo, às vezes eu tô com roupa de ginástica, eu vou pro futevôlei. E Futevôlei, aí, você assim, eu tava tô no indo, futevôlei com a testa toda cheia de areia, toda errada, mas assim, plena. Por que eu tenho que chegar com cara de acabada no futevôlei? Eu concordo. Sabe? Sou desse time aí. Eu tenho olheiras que eu chamo elas de vasculares, né? Elas são olheiras que, apesar de eu não ter aquela profundidade de olheira, tem muitas veias aqui aparentes. Então, por mais que eu tenha dormido 10 horas durante a noite, por mais que eu esteja plena, descansadíssima, vai parecer que eu tenho uma olheira. Então, o que me custa fazer isso aqui com corretivo? Tacar um blush e um rímel para dizer que eu acordei? Não, Nada. e o saber fazer muda tudo, porque você passa isso, você não diz que ela tem olheira. E Exato. é o básico do básico, né? Então, isso é maravilhoso. Esses dias eu fiz um tutorial que eu levei 3 minutos e 40 segundos para fazer essa maquiagem do futevôlei. Rímelzinho, Adorei, proteger gente, a maquiagem pele. do futebol, hein? Tem a maquiagem da academia, tem a maquiagem da praia, tem a maquiagem pra sair com as amigas, porque eu acho uma afronta, amiga, que não se arruma pra me ver. Eu concordo. Eu acho uma afronta. Eu concordo com ela. Eu acho uma afronta, parece que a pessoa não tá ligando pra tua presença ali. Eu acho que quando você marca com alguém, qualquer coisa que seja, você tem que se preocupar Concordo. em estar pronta para ver aquela pessoa. Tanto é que a gente tem uma brincadeira entre as minhas amigas que é assim: como é que tu vai hoje, Luísa? Qual é o look de hoje? Qual é teu mood? Tu vai de calça de academia? Tu vai arrumada? Eu falo, gente, cada um vai como quiser, vocês são livres, mas saibam que eu vou estar arrumada. Ah, porque ninguém se arruma no meu trabalho. O problema é dos ninguém. É. Eu sempre falo isso. Eu tenho uma aluna que ela começou a fazer faculdade de novo. E ela me mandou mensagem e falou assim: Luísa, na minha faculdade só tem jovem, e eu sou mais velha e não sei o quê, e as pessoas não se arrumam. Falei, problema é das pessoas que não se arrumam. Se você se sente bem maquiada, você vai maquiada. Eu acho que vai muito disso, né? É muito além do que os outros enxergam. É Muito. como você se enxerga. Exatamente. Pra mim, a maquiagem é um hobby, obviamente. Então, passar maquiagem pra mim... Poxa, eu vou num casamento. Pra mim, a festa já começa na hora que eu começo a pensar no que eu vou fazer. Começo a olhar, né? Look, Tutoriais, blogueiras, o que dá pra fazer? Ah, é à tarde. O que tem a ver? Vou fazer um teste. Então, assim, pra mim, é lazer. Na pandemia, inclusive, era terapêutico. Então, tinha dias que eu falava, não, agora eu vou ficar, já basta a gente estar na pandemia, não pode sair de casa. Todo mundo engordou, eu engordei pelo menos, né? Todo mundo acabado, branco. E aí, meu marido, você vai sair? Eu falo, não, vou ficar assim em casa. E pelo menos quando eu passar na frente do espelho e me olhar, eu vou estar feliz e me reconhecendo da maneira que eu gosto de me reconhecer. Ai, mas Marla, mas você não é assim. Você tem vergonha de aparecer na frente dos outros sem maquiagem? Lógico que eu não tenho vergonha. Só que assim, eu gosto de estar maquiada e eu acho que a maquiagem, ela não muda a gente. O que muda a gente é cirurgia plástica e filtro. Mas a maquiagem, na verdade, ela é cor. Então ela diminui, né? Não, tem ela gente coloca que vira Pablo Vittar, a gente tem que falar sobre isso também. Tem pessoas que gostam daquela maquiagem mais transformista, que eu chamo, né? É aquela maquiagem pra você realmente mudar a sua figura física. Tá. A maquiagem é jogo de luz faz e sombra. sentido. Uma coisa, eu posso ser quem eu quiser com a maquiagem. Eu brinco que ela é uma vestimenta. Tem dia que a gente tá mais hippie, tem dia que a gente tá mais elegante. E por aí vai. Então, assim, existe a maquiagem levezinha, que é pra ir ali no meu futevôlei, na padaria, pra não encontrar o ex, etc e tal. E tem a maquiagem elegante, tem a maquiagem pra fazer reunião, pra eu tirar dinheiro do meu cliente, tem a maquiagem pra eu ser sexy com o meu excelentíssimo. Então, assim, existem tipos de maquiagem. Eu acho que a gente não precisa estar sempre drag queen, né, pra gente se sentir bonita na nossa pele. E óbvio, tu tem que amar cada parte do teu rosto, mas se a gente pode melhorar o que a gente tem de melhor, por que não? E a maquiagem, ela é um momento, né, quando a automaquiagem, no caso, Sim. que você se encara ali, né, de frente pro espelho, com as suas imperfeições. Então, a gente tem dificuldade. Quando eu falo o mundo, isso não é da minha cabeça, né, isso é neurociência. É difícil se olhar no espelho, assim, nua e crua. Então, é um momento único seu, eu acho que de se perceber.
e de se ver bonita, né? Se ver de uma maneira que você se sente feliz com aquela E a tua figura. pele, ela conta uma história, né? Eu brinco muito sobre isso. Na pandemia eu lancei meus produtos, eu tenho uma linha de 10 produtos. E um deles é a argila, que eu sou muito fã de argila, assim. Eu virei psicopata da argila, sommelier de argila, o que você... Eu fui pra África uma época fazer trabalho voluntário e conheci uma colombiana lá. E nesse período eu tava sem tomar anticoncepcional. Acho que todo um dia já parou um anticoncepcional na vida, pipocou tudo de espinha, né? E essa colombiana olhou pra mim e falou, passa argila verde. Eu falei, menina, o que um barro vai fazer? Imagina. Ela passou, a espinha começou a secar, no dia seguinte não tinha espinha. Eu sério? falei, o que é isso? É verdade. Aí eu fiquei assim, eu preciso comer isso aqui. Eu preciso de quilos disso aqui. O corpo inteiro. E aí foram 5 anos testando marcas enlouquecida e óleos essenciais. Minha mãe é engenheira química, adoro falar isso, ela odeia que eu exponho ela, mas ela é engenheira química maravilhosa. Me ensinou muita coisa de composição de produto, depois até vou falar sobre isso, que é muito importante. Então, a argila, por exemplo, eu já tive um feedback de uma cliente que falou pra mim, eu parei de tomar 3 antidepressivos por conta da tua argila. Aí eu falei assim, quê? Tipo assim, é só uma argila? Ela falou, eu comecei a parar, a olhar no espelho, entender que o meu nariz era daquele jeito. Eu comecei a entender que se eu comesse uma coxinha de manhã, ia aparecer uma espinha à noite. Então, você me fez perceber que eu sou desse jeito, porque é uma condição que eu nasci assim, que eu posso melhorar, mas eu também posso me aceitar. E hoje eu tô parando o 3º remédio de antidepressivo e eu devo isso à tua argila. Olha, Aquilo foi assim, ó, maravilha. boom, né? Isso é muito surreal. Então, o que é maquiagem? Maquiagem é fútil? Sério? Passar um creminho é fútil? Passar tua máscara de argila é fútil? Eu acho que nada é fútil, dependendo do que aquilo representa pra ti. Não, é um impacto na vida de uma pessoa, um Sim. impacto significativo, Absurdo. né? E o Com legal, certeza. assim, é quando você propaga isso, né? Eu Sim. trabalho num lugar, as pessoas, assim, me acham meio esquisita, porque eu vou arrumada, eu vou... né? Você vai criando. Eu vou Hoje eu vou recebi no que esse você elogio. faz. Prazer, né, Não, Kelly? para tudo, que hoje eu recebi esse termo, eu já tô Qual? me achando. Eu cheguei aqui, ó, Eu falei, você está aquele Ah. hoje. eu já cheguei Mas me é achando. uma verdade, porque a gente não consegue se ver todos os dias, né? A gente se vê nas gravações, mas a gente se acompanha pelas redes Sim. sociais. E aquele posta, os looks e tal. Sim. E eu tenho uma baita admiração. Inclusive, eu olho, tem coisa até que eu salvo pra pensar, né? No dia seguinte, o que eu posso fazer de parecido com o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa. Perfeito. Não, E é um prazer pra você, né? Então, é uma coisa que me faz bem, que você falou, levantar, me maquiar, não assim, né, nesse grau, nesse nível, mas, né, brincar com as cores um pouco, para dar é uma coisa que me deixa bem pro dia, para começar o dia. E aí, um dia chegou uma menina do meu, que trabalhava perto, ela chegou maquiadinha, sabe, bem sutilmente, mas aí ela falou assim pra mim, eu vejo todo dia você tá maquiada, não sei o que, eu queria Olha também. que delícia. Legal. E assim, e ela se sentiu melhor, e ela veio falar isso pra mim. Puxa, eu me maquiei hoje e eu cheguei aqui com outra disposição, sabe? Então, assim, perfeito. propagar isso também é legal, fazer as pessoas se encararem, se enxergarem, Isso. saber que meu nariz é de bruxa, mas eu não posso fazer nada. Ah, eu e Mas a Ju, ela- a gente tá ela com dá um- sono, ela né? dá um Gente, é truque. perfeito. Dá um Ela dá um truque. Dá pra dar uma assim, Dá. ó, Ela pra dar dá uma um truque. afinadinha, o Eu negócio falo que roda. maquiagem é jogo de luz e sombra, né? E o que a gente estava conversando no início, nos bastidores aqui, você mostra na maquiagem o que você quer que os outros vejam. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um olho mais caidinho. Se eu fizer um delineado de gatinho, talvez eu mostre uma coisa que ela não quer mostrar, um olhinho mais caído. Então, eu vou fazer um delineado igual o da Sandy, que é aquele puxadinho aqui, tipo um fox. Ou então eu vou chamar atenção para a boca dela. A gente vai trabalhar com o que a pessoa tem de melhor e treinar o cérebro aí focada no que você quer mostrar. Então, trabalhar, entender as cores, o brilho. Por que vai brilho? Por que não vai brilho? Isso tudo a gente tem que entender, dependendo do que a gente quer mostrar. Hoje ela chegou e falou assim, você tinha que colocar um laranja, um vermelho, um teu... Você imagina eu? Nossa, a hora que eu pegar tu e ela aqui, o teu Com também. esses olhos. É que como a gente, né, troca de roupa, faz um monte de coisa, você deve ter isso, uma maquiagem que é padrão, né? Todo mundo tem uma. Que sim. eu tenho aquela que é padrão, aquela que eu acordei 6 da manhã, aquela que eu sei que eu Ainda vou mais do fazer. horário, né?
Exatamente. Então eu acho que aquela que é padrão. Mas vamos sair do nudezinho? Eu tenho um ranço já do nudezinho. Eu tenho um curso presencial que ele tem 3 dias. E no dia de olhos e boca, eu pego uma paleta que tem mais de 40 cores. E eu falo pra minha cliente, eu falo assim, qual cor tu não usaria jamais? Ela, roxa. Eu falei, roxa que nós vamos usar roxa. Gente, vamos fazer aquela nós todas? Vamos fazer. Aqui da Vale? Vamos. Não, aquela maquiagem sério. do carnaval azul, aquele olho azul maravilhoso, Ai, foi gente, ela que fez. Ficou lindo. Jura? Nossa, ficou lindo Ficou lindo mesmo. aquela maquiagem. Linda, linda. E eu só não fiz mais porque ela não deixou. E Lu, a maquiagem chegou na minha vida por conta da mala. Então tem 2 anos que eu comprei maquiagens, inclusive. Nossa. Porque eu tinha... Mas assim, nunca ninguém na vida me viu sem rímel, tá? Rímel eu sempre passei. Mas eu tinha protetor solar com cor. E pra mim era a minha base. Eu faria um podcast só do protetor solar com cor. Porque as pessoas usam filtro solar. Vamos fazer um corte aqui. Eu não gosto do protetor solar. Vamos com cor, fazer mas o vamos corte deixar a aqui. maquiadora falar. O filtro solar com cor, o que é? É um filtro solar com pigmento de base. Só que a tua pele entende que aquilo ali é um creminho. Então ela vai absorver muito rápido. Então se você passou às 8, ao meio-dia você já não vai mais ter maquiagem ou vai estar toda manchada do filtro solar com cor. Já a base é um pigmento que vai fixar porque ela tem uma química e, obviamente, você tem que preparar a pele para receber ela. Então, se você quer durabilidade na sua maquiagem, você vai usar base. Vou na padaria e vou voltar para casa? Pode passar o filtro solar com cor. Aí você vai ver Só. o Futevôlei, vou passar a base. Pode, mas, por exemplo, se você passar um blush em cima do filtro solar com cor, ele vai ser absorvido. Você já leu a composição química de um blush? Tem alumínio, tem petrolato. São coisas que envelhecem a pele. E se você não prepara ela antes para receber, ela vai acabar absorvendo, você vai ter um envelhecimento precoce. Então a minha questão não é, é horrível o filtro solar com cor. Não, ele é ótimo, ele cumpre a função dele, que é proteger a tua pele com uma barreira extra, que é o pigmento da base. Os índios já usavam isso e todo mundo sabe disso historicamente. O pigmento, ele protege mais dos raios. Físico, né? Físico. E aí, por conta disso, fizeram o filtro solar com cor, que é um filtro solar mais protegido. Vai fazer um home office? Passa um filtro solar com cor. Vai trabalhar até mais tarde? Passa um filtro solar com cor. Eu passo filtro solar para ficar em casa. Dia de chuva, filtro solar. Não é para não usar filtro solar. Até porque, né, acho que isso não é muito falado, mas o filtro solar, ele protege contra o UVA e o UVB. Tudo. Então, se você tá num ambiente, né, interno, você... Essas luzes aqui exatamente. são horrorosas para nossa pele. Mas acho que a gente pode confabular um pouquinho mais isso no próximo bloco. Gente, fica aqui com a gente que vai ter um pouquinho mais de maquiagem no próximo bloco. Uma puxa a outra, volta já. Voltamos com uma puxa a outra e hoje, excepcionalmente, não vai ter puxa do Insta, gente. A gente fala muito e tem muita coisa legal ainda para falar sobre maquiagem. A Luísa vai dar alguns pareceres delas que são importantes para todas nós. Então fala aí com a gente agora, Luísa, sobre a questão dos componentes da maquiagem. Do que é bom, do que é ruim, do barato e do caro. Isso. O que a gente pode observar? Eu tenho uma questão que eu acho que isso vai deixar todo mundo muito confuso, né? Mas eu tenho uma frase que eu falo muito para as minhas clientes, que é: base nacional foi feita para a pele nacional. Muita gente tem preconceito com maquiagem nacional e acaba só pensando que o de fora é bom. Aquela síndrome do que vem de fora é bom, o que vem de fora é bom, o que está aqui dentro é ruim. Vamos pensar comigo. Estou em Nova York, o clima lá é extremamente frio, seco, e você compra uma base da MAC, por exemplo. Ela tem óleos na composição e vão hidratar a tua pele, que está extremamente seca. Quando a gente vem para o Brasil, principalmente Santos, que tem uma umidade alta, população brasileira 85% pele mista oleosa, essa composição de óleos, ela não vai grudar na tua pele. Óleo com óleo não gruda. Então, quando eu passo uma base da MAC, eu falo assim, nossa, mas essa base é horrível, ela não tem durabilidade. Lógico, ela não foi feita para você, meu amor. Então, a gente tem que entender que, às vezes, uma base de uma marca nacional que é super baratinha vai funcionar muito mais do que uma marca muito cara. Óbvio que a gente tem algumas bases de marcas, né, que a gente não pode citar tantas aqui, mas são ótimas, que vão funcionar em vários climas diferentes, mas essa tecnologia vai custar muito caro. Então, às vezes, você tem preconceito com uma base que custa 30 e só compra de 400, você está sendo muito errado, ainda gastando muito dinheiro do teu bolso. Então, para mim, a frase principal é: para de pensar que tudo que vem de fora é bom. Nem tudo que é barato é ruim, nem tudo que é caro é bom. Existem certas coisas que eu gosto de gastar, de investir mais,
e tem outras que não se fazem necessárias. Eu concordo plenamente. Eu falo muito até disso, no hidratante, né? Eu vou falar a marca que eu vou falar da Victoria's Secret, teve uma fase, né, que todo mundo usava, aquele cheiro. E eu acho que não tem nada a ver com o Brasil, porque ele é oleoso, você fica todo melado. Eu detesto ficar melado. Peguenta, né? Não tem, eu gosto da base geralmente, né? Mas aquosa e não é. Por quê? Porque não é pra cá, que é muito calor. E viajar pro exterior é uma alegria, porque a maquiagem dura o dia inteiro. Mas dura Plena. por isso, porque o clima é diferente, a tua pele muda. Então, eu sempre falo também, a necessaire vai mudar de acordo com o clima que a gente tá vivendo. Se é verão, é uma base mais fluida. Se é um inverno, você pode investir numa base mais pesada. Então, tudo vai depender do local que você vive, da condição da tua pele, e muitas vezes a tua pele não é oleosa. As pessoas têm mania de falar assim, ai, minha pele é oleosa, isso eu vejo muito em curso, até me irrita isso. As pessoas falam assim, ó, minha pele é podre de óleo, Luísa, me dá tudo que for mate. O que é o produto mate? É produto que tem talco na composição, o talco resseca, te deixa com aquele aspecto mais sequinho. Qual é a grande problemática do talco? Ele deixa as linhas de expressão extremamente visíveis. Então, eu não posso usar numa pessoa com mais de 30 anos que vai ficar horrível. Você vai parecer uma uva passa. As linhas vão enlouquecer. Então, assim, as pessoas precisam entender que se elas cuidarem da pele delas, o resultado final da maquiagem, além de muito bonito, você vai controlar o pH da tua pele. Então, assim, eu só uso filtro solar em dia de sol. Tá errado. Eu só passo hidratante quando eu vou me maquiar. Tá errado. Você tem que fazer a limpeza, a hidratação e a proteção da pele diariamente. Lavou com sabonete, hidratou com hidratante, protegeu com filtro solar. Vou me maquiar, primer. E acabou. O primer, ele vai bloquear essa galera que você colocou aqui antes. Vai falar, gente, protejam a minha pele e eu vou impedir que a maquiagem seja absorvida. Quando eu digo que a minha maquiagem dura 24 horas, ela tem primer, mas também tem as quantidades corretas. Aí o que vocês fazem? Vocês pegam uma base, vocês botam uma gotinha, aí vocês esticam aquela gotinha e falam, essa base é uma porcaria, porque essa base não presta. Não sabe usar o produto. Então, sabe? Isso é muito estressante, eu fico doida que vocês falam. Então, quantidade, por exemplo, de filtro solar. A pessoa pega, passa direto no rosto, né? A quantidade recomendada pela Academia Brasileira de Dermatologia são 3 dedinhos. Se o teu filtro solar dura mais que um mês, tu tá usando pouco. Se durou menos que um mês, tu tá usando em excesso. E aí você vai dizer que minha pele é extremamente oleosa. Esse produto não presta. Porque tu não sabe usar, meu amor. Vai no dermatologista, contrata uma maquiadora para fazer um curso. Temos curso online, temos curso presencial. Isso vai mudar a tua vida. Adorei as dicas. E, Luísa, conta pra gente como é que você chegou na maquiagem. A minha história com maquiagem ela é muito longa, então vou começar do começo. Fui sempre a criança perua que gostava de um batonzinho vermelho. E assim, 0 referências, porque a minha mãe é do nudezinho, a minha mãe é um batonzinho micro, assim. E eu sempre fui do brilho, quero fazer, quero acontecer. E aí entrei para patinação artística, e aí na patinação foi onde tudo começou, porque eu precisava me maquiar para me apresentar no palco e tudo mais. E aí as mães iam com a gente viajar para as apresentações. E as mães das minhas amigas compravam aquelas maquiagens bem 199. E aí eu não gostava, porque me dava muita alergia, minha pele sempre foi meio fresca. E aí uma passa na outra, pincel sujo, eu ficava louca com aquilo. E a minha mãe tinha umas marcas muito legais que meu pai comprava e ela não usava tanto, eu falava, me dá isso aqui, por favor. E aí eu ia para as minhas apresentações. Então eu comecei a me automaquiar desde muito nova. Virei a amiga que sabia maquiar, acho que todo mundo tem aquela amiga que sabe se maquiar, né? Então, onde a gente vai se arrumar hoje pra sair? Na casa da Luísa. Então, eu maquiava todo mundo. E aí surgiu minha paixão pela maquiagem. Enquanto muita gente via novela, eu via tutorial no YouTube de maquiagem, principalmente das gringas, né? E aí sempre foi o meu hobby. Trabalhei 9 anos numa multinacional de comércio internacional. Enlouqueci 2 vezes, tive um burnout. No meu primeiro burnout caiu o cabelo, aquela coisa toda. Cada uma ataca uma coisa, né? E aí eu falei, eu preciso de férias. E numa despedida de uma amiga, um amigo meu chegou e falou assim, por que tu não vai fazer um curso fora para espairecer e tal? Que na minha família temos isso também, né? Se você vai viajar, você tem que viajar com o propósito de fazer um curso. Não é, viajar. Vai fazer alguma coisa. Viviane Bergamo. Eu comecei, a curtir viagens faz poucos tempos. A gente sempre bota um curso ali no meio para fazer valer. Senão não quer gastando dinheiro, né? Vamos tomar vinho, né? Eu também não. E aí esse amigo meu falou, vai fazer um curso de maquiagem. Aí
Falei, vou fazer um curso de maquiagem. Qual é o melhor curso de maquiagem? Makeup Forever. Tem academias de maquiagem, né? E aí fui pra Makeup Forever de Nova York. A gente tinha 50% de desconto. E aí eu voltei com 16 quilos na mala de maquiagem. Mas assim, zero intuito de vou virar maquiadora. É sempre uma paixão, um tesão mesmo de comprar, de gostar, de experimentar, de indicar para as minhas amigas. Sempre fui essa amiga da maquiagem, né? E aí um dia no elevador, não, minto, essa foi depois, vou contar essa história depois. Eu estava indo para um aniversário e aí fui na Ana Capri comprar um sapato para uma amiga. A dona da loja olhou e falou, onde você fez essa maquiagem? Eu falei, na minha casa. Acordei-se. Não, com todas as técnicas, né, possíveis no rosto. Eu falei, na minha casa. Ela, você é maquiadora? Eu falei, sou maquiadora. Aí ela, poxa, vem fazer o Dia dos Namorados pra mim, te pago esse sapato. Eu falei, óbvio, né, tipo assim, não há por que não. Sim, a pessoa ainda se oferecendo pra pagar, é porque a gente geralmente começa muito... Não, porque ela olhou a minha maquiagem, ela viu que tava diferente. Eu apliquei todas as técnicas possíveis do mundo e tava indo pro aniversário, passei pra comprar o presente, ela me regulou ali. Aí cheguei na minha aula de inglês, eu não tinha Instagram, nada disso. E aí cheguei na minha aula de inglês e falei, preciso de um Instagram, teacher. Aí ela, vamos fazer um Instagram. Aí joguei umas fotos lá e assim começou. No dia que eu tava indo, agora é a história 2. No dia que eu tava indo pro evento, a minha vizinha do 5º andar, a mãe da Carol, virou pra mim e falou, onde você vai assim? O que é isso, né? Com uma micromala e a cara toda maquiada. Eu falei, eu vou pra um evento, Dia dos Namorados e tal. Ela, poxa, você é maquiadora? Eu falei, sou maquiadora aqui, né? Na mão aqui, não passava uma agulha. E aí eu falei assim, sou maquiadora. Ela vem fazer, a minha filha vai fazer 15 anos, vem fazer a maquiagem dela e mais dos parentes que vão estar aqui em casa. No total vão ser 8 pessoas. E eu fiquei pensando, claro, mas por dentro assim, meu Deus, ferrou, porque meu primeiro trabalho foi um evento, meu segundo trabalho foi 15 anos, e assim, tem fotografia, não dá pra errar, tom de pele, o que mais me deixava apreensiva era o tom de pele. Mexer com o sonho das pessoas, né? Imagina. Ela vai ver aquela foto o resto da vida dela. As pessoas, muitas vezes, elas não dão valor a serviço, né? Mas principalmente fotografia e maquiagem, é pro resto da vida. Você vai olhar aquilo ali, você vai mostrar pro seu neto, você vai mostrar pro seu filho, você vai mostrar pra todo mundo. E assim começou a história da maquiagem. Aí eu fui levando a vida de CNPJ com a empresa que eu trabalhava durante 5 anos. E aí, quando eu tava prestes a ter o segundo burnoutzinho, eu falei, galera, acho bom a gente... Agora dá pra viver da maquiagem. Aí vamos viver da maquiagem. Gente, que legal. E aí foi outro caos, né? Porque imagina você ter 2 faculdades, 2 MBAs, e aí você falar, vou virar maquiadora. Na cabeça, eu acho que dos meus pais era, vou vender bijuteria na praia. Vou viver da minha arte, vou viver da minha arte, né? E aí o meu pai começou a ver que eu não ficava muito final de semana em casa. Ele, mas o que tu tá tanto fazendo maquiando? Ele, nossa, isso dá dinheiro. Eu falei, pai, tudo dá dinheiro. Se você fizer com tesão, se você fizer com carinho, se você gostar, com um propósito principalmente. E ele me perguntou, mas o que é maquiagem pra ti? Eu falei, pai, maquiagem tá num contexto tão amplo que a gente pode passar horas discutindo, mas basicamente maquiagem é uma ferramenta de autoestima que vai enaltecer as partes que você mais gosta e vai transmitir uma mensagem para quem tá te olhando. Mas a mensagem principal acho que é para dentro da gente, aquela afirmação de eu me amo muito e eu sou muito maravilhosa mesmo, sabe? E aí eu dei o exemplo para ele e para minha mãe, porque a minha mãe teve câncer e ela sempre foi do batonzinho, né? E ela sem cabelo, sem cílio e etc. Ela passava o batom e ela mudava a postura. Isso ficou muito marcado. Eu comecei a chorar. Não é? Eu tinha 6 anos de idade e foi o primeiro câncer dela. Ela passava o batom e ela se impunha, ela mudava aquela postura, né? E eu dei esse exemplo pro meu pai. E ele falou, ela saía de uma skin doente para uma pessoa normal, sem estar vivendo aquilo que ela estava vivendo. Eu falei, isso é maquiagem. Talvez seja fútil você imaginar que uma pessoa está botando um cílio postiço para ir para a praia, mas essa pessoa não tem cílio. Esse cílio vai devolver uma dignidade. Exatamente. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que entender, que maquiagem é fútil para quem? Em que sentido? Se isso faz bem para ti, continua. E dane-se os ninguéms que não gostam de maquiagem. Eu vou ter que encerrar o programa. Excepcionalmente, não teremos caderno de perguntas, porque a gente tá no topo aqui, no limite do horário. Então a gente vai ter que chamar a Luísa de volta pra gente estender esse papo, porque, com certeza, gente, desdobrou, né? Então eu agradeço aí vocês que acompanham a gente todos os domingos aqui na TV Cultura Litoral.
Semana que vem tem mais e vai ter mais maquiagem. A gente vai falar um pouquinho disso Com no nosso certeza. Instagram também. Então segue a gente também nas redes sociais que tem muita coisa legal. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.